eu sou o Pedro Chadam, sou Head de Operações e Vendas aqui no Caioba Soccer Camp. Vou completar 2 anos mês que vem. Eu sou responsável por toda a parte de vendas, de operações, de novos negócios, de logística, de hotelaria. Sou Mariana, eu cuido aqui do marketing no Caioba atualmente, mas também tenho uma frente de produção, então, efetivamente no dia a dia eu cuido toda a comunicação 360, então, desde a gente pensar em logo no evento, quanto o pré e o pós, então da gente conseguir chegar nesse cliente, da gente conseguir manter esse cliente ativo, e, enfim, é aí que a GoKit está ajudando a gente bastante. Agora vamos fazer uma volta um pouquinho no tempo, né? Vou voltar um pouquinho no tempo para a gente pensar lá atrás, antes da nossa parceria começar, o que vocês viam que eram os principais desafios para tentar conquistar novos clientes? O que mais limitava esse crescimento do Caioba? Então, no começo, a grande questão era da onde iremos tirar o novo cliente, porque a gente não tinha uma base de CRM, a gente não tinha uma ferramenta, a gente tinha 4, 5 planilhas de Excel com os nossos mails. Vocês utilizavam planilhas, mas de onde vinham essas pessoas, né? Como que vocês faziam essa captação? No começo, imagina, um evento que tem há 8 anos, que começou com 50, 60 crianças, os nossos sócios e o Caio Ribeiro muito bem relacionados, então o cliente vinha muito no começo de boca a boca. O amigo do amigo, eu estou levando meu filho, então vai o grupo da escola do meu filho e assim por diante. E esse grande boca a boca foi levando, chega uma hora que não tem mais como se sustentar. E no momento que vocês tomaram a decisão de buscar um parceiro de marketing, o que fez vocês escolherem a GoKit? Por que vocês nos escolheram? Eu sou um cara muito lógico. E quando eu tive a primeira reunião com o Felipe, cara, o santo bateu, porque ele é um cara que, assim, tudo se baseia em processo e em número. Então, assim, eu e a Mari na época não, mas eu tive a experiência da antiga agência. Então, de cara, eu já bati e falei, putz, eu não sou expert, mas quando eu tenho a confiança de estar ouvindo as coisas de uma outra pessoa e que faça sentido para mim, já é meio caminho andado. Vocês claramente dominavam o assunto. Uma coisa que nós não entendíamos era a parte de CRM, era a parte de RD. E quando a gente percebeu, como o Felipe falou, enfim, que a gente tinha logo nas primeiras reuniões, pessoas que poderiam nos ajudar com uma frente que a gente não tinha, né, que não entendia, que estavam extremamente dispostos a nos ajudar, de cara foi super bom. Quais eram as expectativas iniciais de vocês, assim? Eu sei que tu comentou agora, Mari, em relação ao CRM, assim, né? Mas a gente tem um trabalho que também vai além do CRM, né? Desse apoio que a gente faz com vocês nesse sentido. O que vocês tinham de expectativa nesse comecinho? Uma grande dor que desde sempre um dos nossos sócios falavam era definir quem que é o cliente do Caioba. E a gente nunca iria saber definir se a gente não tivesse uma base por trás e trabalhasse nisso. Então esse é o primeiro ponto. Mas eu acho que antes disso é a não venda. Porque se a gente estivesse vendendo a rodo, tava tudo numa boa, tava beleza, a gente tá fazendo o nosso marketing, o Instagram tá fazendo tudo. Se estivesse vendendo, a gente não estaria atrás de um parceiro. Então eu acho que a primeira coisa hoje o mercado mudou, hoje temos concorrentes, hoje não temos a facilidade de vender como vendíamos, eu nem estava nessa época, como os nossos sócios nos diziam. Então, eu acho que uma parte grande é dessa parte de vendas, e uma outra parte também é de entender quem que é o nosso público e como que a gente renova ele, porque a gente tem um tempo de 10, 15, não, de 5 a 14, 10 anos, uma jornada de 10 anos. Como fazer para renovar isso e como fazer para manter esse cliente dentro de casa. E eu vou até falar um pouco o que o Pedro disse, mas do meu lado, eu acho que o que mais a gente tinha como objetivo com vocês era planejamento, assim. Eu acho que era poder olhar um 360, assim, não fazer as ações por fazer. Você mesma, né? Você, a Elo em reunião, a Evelyn também, o próprio Felipe, vocês provocam a gente em coisas que é super interessante, porque da gente ver o que dá para fazer de melhor, dá para fazer de diferente. Então, desde o começo, eu acho que o objetivo, assim, era isso, assim, planejar as ações e entender as coisas de uma forma mais completa. Não está vendendo? Por que não está vendendo? O que a gente pode fazer para vender mais? Né? Ter essa visão 360.
Quando foi que deu aquele clique, assim, que vocês começaram a perceber os primeiros resultados? O famoso topo do funil. Quando você começa a fazer um trabalho, por mais assim, não estou dizendo da qualificação, mas eu estou falando da quantificação. Cara, você percebe como, desculpa falar, mas pequenas mudanças geram um grande volume. Eu falo, opa, então assim, estamos indo no caminho certo. Eu acho que toda reunião que a gente faz, toda reunião de planejamento que vocês fazem, vocês gastam um tempo, vocês investem um tempo em pensar no Caioba, vocês investem um tempo em, putz, não está fazendo sentido, vamos repensar aqui e tal, não sei o quê. Então, isso me faz ver que a parceria é positiva. Hoje, olhando para o que foi construído, como que vocês avaliam esses resultados até agora? Acho que a gente tem resultados extremamente positivos em questão de organização e de comunicação e também de planejamento. Acho que a gente agora, como eu falei, a gente já consegue pensar na ação que a gente vai fazer. Dando um exemplo efetivo, a gente teve agora no final de semana um número de vendas, a gente não tem atendimento no final de semana, não tem uma pessoa que responda. A partir de uma sugestão do Pedro, uma ideia, o Felipe incentivou uma conversa com o Felipe, a gente implementou uma forma da gente ter uma venda durante o final de semana e a gente conseguiu praticamente como se fosse a meta de um dia comercial, né, durante o dia comercial, se bateu no final de semana. Então a gente já assim, começou segunda-feira com a meta batida. Com a meta batida, então, assim, da segunda-feira. Então, assim, e são coisas... E tudo cliente direto, não é bem o cliente via agência. Então, assim, é uma coisa que a gente mudou o processo, a gente entendeu, vai azeitando com o tempo. Então, e assim, a equipe fica feliz, porque a equipe de vendas nada mais é do que meta. Então, assim, aquilo, a gente estipula metas diárias, a gente incentiva eles, a gente melhora o processo. Eles veem também que a gente está correndo para facilitar o dia a dia de todo mundo. E se vocês não tivessem iniciado esse projeto, né, essa parceria conosco, como vocês acreditam que estaria hoje, assim? Como estaria esse processo hoje? Nossa, Babi, eu nem consigo... É até meio ruim, no sentido de pensar, assim, porque eu acho que a gente teria se parado no tempo, assim, sabe? Eu acho que a gente teria se perdido no tempo mesmo, assim. Isso por quê? Porque agora a gente tem previsibilidade de várias coisas. Você consegue pensar no hotel, com mais tempo, ter uma pessoa para fazer isso, consegue falar com as marcas, consegue falar com os clientes. Coisa que 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, era impossível. Então, eu acho que se não fosse por esse olhar atento ao cliente, que vocês nos ajudam a colocar o cliente como grande foco e centro do negócio, da gente entendê-lo, extrair o máximo de informação que a gente tem dele, tentar agradá-lo, né, fazer a comunicação pensada para ele, a gente teria se perdido no tempo. A gente otimizou aqui dentro, a gente diminuiu os custos, a gente enxugou, a gente fez a coisa ser melhor. E agora estamos numa fase de expansão. A gente fez um time, hoje entrou mais 2 pessoas, um social, um produtor, a Mari pegou a cadeira de head, então a gente está deixando a nossa estrutura mais robusta para agora pensar no crescimento. E aquele crescimento também precisa de parceiros, e a GoKit nos ajuda muito nessa parte de ferramenta, de CRM, de leads e assim por diante. É muito bom ter uma agência como a GoKit que está sempre disposta a gente, é isso. Eu tenho a sensação que vocês torcem pela nossa vitória, verdadeiramente, assim. Então, a gente estava até brincando no evento que a gente foi do RD, a convite do Felipe avisou a gente e tal, e um dos meninos falou, dependendo da GoKit pode ganhar prêmio por vocês aqui dentro do RD. Eu até brinquei, falei, a gente assina embaixo, a gente dá, né, ajuda o que precisar, porque efetivamente a gente não consegue identificar onde a gente estaria exatamente hoje sem vocês, mas a gente que tem mais contato, perceptível o impulsionamento que vocês deram para a gente, assim, de ajudar e dar mais informação enfim, acho que é isso, poder olhar o todo e poder ter pessoas que realmente torcem e fazem o que podem para ajudar a gente a crescer. Eu vou dar um exemplo. Desde que eu entrei, assim, nosso Instagram tinha uma marca de seguidores que entravam, saíam, tudo mais. A gente nunca tinha furado a bolha dos 80 mil. E assim, 75. E hoje eu vejo que a gente está numa crescente e tem muito dedo de vocês também. Falando desses impactos que vocês já mencionaram aqui desde o início da nossa conversa, né? Se a gente fosse pensar nesse antes e depois, então, o que seria a maior mudança, assim, a maior de todas na observação de vocês? O volume de leads, eu acho que isso é super importante. Eu acho que a qualidade do atendimento. Eu acho que uma ferramenta estruturada para a gente fazer segmentação, por exemplo. Eu nunca imaginei que a gente fosse fazer uma campanha paga geolocalizada. Assim, isso era uma coisa
que eu não imaginava. E eu acho que também a gente não, além de a gente estar criando uma estrutura, a gente está como se fosse sendo enxadrista, a gente está pensando passos para frente. Então, para mim, essa é a grande diferença. É a grande diferença. Hoje a gente não é só uma equipe reativa. Hoje eu tenho uma base na qual, se eu quiser fazer uma campanha específica para o último ano dos filhos que têm 14 anos, eu consigo fazer. Então, hoje eu tenho uma base que me dá a opção de poder bolar uma estratégia, coisa que antigamente a gente fazia no achismo. Antigamente era tudo, eu acho. Hoje não, hoje a gente tem uma base que a gente pode, não é eu acho, é isso porque a taxa de conversão está aquilo. Não, está dando certo porque essa campanha veio 1.500 leads. Então, assim, hoje a gente consegue se embasar em números, coisas que há 2 anos atrás era uma planilha de Excel, mas a gente tem um e-mail. Pô, mas um e-mail tem um telefone, o outro tem um e-mail e o outro não tem nenhum nome. Como que a gente vai linkar? Hoje não, hoje está tudo linkado. Vocês nos ajudam com o diário da gente estar, né, todo dia pensando em coisas novas e enfim, chegando em lugares novos. Vamos falar de futuro? Como que vocês enxergam o futuro do Caioba? Ano que vem o Caioba faz 10 anos e a gente já começa a pensar como que a gente vai chegar nesses 10 anos, olhando para um evento que sobreviveu a uma pandemia, já é uma loucura, né? Já conseguiu passar por esse momento e chegar muito mais estruturado, assim, chegar num projeto, eu acho, dizem que esses 10 anos são muito importantes, né, para uma empresa, para poder olhar o curto, o médio e longo prazo. E a gente vai chegar nos 10 anos numa visão de próximos 5, próximos 10 muito positiva. Então, eu imagino que é isso. É um futuro super legal e contando com pessoas e empresas como a GoKit que nos ajudam a ter chão e a ter plantio para poder colher isso lá na frente. E queria agradecer mais uma vez por essa confiança, né, de vocês terem topado ficar nesse momento aqui gravando com a gente. É uma alegria, de novo, é uma alegria para a gente jogar junto com vocês. O sucesso de vocês é o nosso. A gente, às vezes, também fica agoniado aqui quando tem alguma coisa que ainda não deu e tal. A gente também, não, vamos fazer dar certo isso daqui. E a gente também fica bem à vontade em perguntar as coisas para vocês, né? É uma cultura que a gente compactua muito disso aqui dentro da GoKit também. A gente pergunta absolutamente tudo, porque afinal a gente quer que tudo saia da melhor maneira, né? O mais correto e que traga melhores resultados para todos nós. Então que a gente continue marcando muitos golaços aí juntos, né? Vamos seguir essa parceria adiante. Muito obrigado. Uma boa semana aí para vocês, tá bom? Estamos à disposição.